Quais são as principais fontes de investimento de capital para um novo negócio ou uma startup? E qual a melhor opção? Antes de falarmos quais as principais fontes de investimento e como podemos adquiri-las, vamos fazer uma reflexão para entendermos que o investimento de capital financeiro é um meio e não um fim. O dinheiro é a moeda de troca das relações comerciais. É o principal meio pelo qual adquirimos produtos, serviços e experiência. Por isso, a busca por uma fonte de investimento de capital é uma via de mão dupla. Buscamos o capital para aplicar em algo com o objetivo de gerar um retorno. Ou seja, o capital vai proporcionar o desenvolvimento de algumas atividades para gerar algum resultado. Como podemos saber se o retorno gerado pelo investimento adquirido é bom ou ruim? Será que realmente compensa receber esse investimento de capital? Sugiro que o empreendedor faça uma análise criteriosa dos pontos que trataremos antes de buscar uma fonte de investimento de capital. As principais fontes de investimento de capital podem ser divididas em 4 grupos. Fonte para a fase inicial do negócio, ainda na ideia, normalmente para startups. Fonte de capital próprio, bootstrapping ou subsídio por terceiro ou pela operação da empresa. Fonte com participação societária, normalmente fundos ou investidores estratégicos. E a fonte de capital oneroso, normalmente os empréstimos e financiamentos com banco. Falarei de cada uma delas. O primeiro é o Seed Capital, o capital semente. É a primeira rodada de capital para um negócio de startup. Obtém o seu nome com base em uma ideia no estágio inicial, que planta uma semente para permitir que a pequena empresa cresça. Um empreendedor deve estar comprometido e entusiasmado na busca de um dinheiro semente, uma vez que ele ou ela tem que atrair bons investidores. As aceleradoras, que recrutam e selecionam empresas em fase inicial e orientadas para o crescimento, além de recurso financeiro. Elas também oferecem educação e mentoria. As startups entram na aceleradora por um período de tempo fixo. O processo de aceleração é intensivo, rápido, imersivo e destinado a acelerar o ciclo de vida de novas empresas inovadoras, produzindo anos de aprendizado em poucos meses. Outros tipos de fonte de investimento é capital próprio, o chamado bootstrap. São recursos próprios do empreendedor, consiste em um conjunto de ações estratégicas para iniciar um negócio sem utilizar um capital de terceiro. A expressão vem do inglês apertar a fivela das botas, sem ajuda financeira externa. Temos exemplo de finanças pessoais, subsídio ou receitas operacionais da própria empresa. Temos o tipo chamado FFF, que são os 3 Fs, amigos, familiares e fãs. As pessoas a quem conversar primeiro ao lançar uma ideia, menos de 1% da startup aumenta o capital de risco para que os 3 Fs sejam importantes. Confiar em amigos que estão dispostos a investir em você e em sua família, que se sentem obrigados a investir em você, é uma ótima maneira de começar. É por isso que os empreendedores passam muito tempo cultivando sua rede social. Você nunca sabe quem pode ser um potencial financiador da tua ideia. Outro é o capital subsidiado, que são fontes de recursos que disponibiliza capital ao empreendedor e que não tem o compromisso de devolver no futuro, oferecendo algo em troca para a sociedade. O empreendedor tem o compromisso de realizar o projeto e atingir os objetivos previamente acordados. Principais fontes de subsídio são fundações de grandes causas específicas, governo, fundo soberano, agências federais ou estaduais e, claro, as ONGs. As parcerias estratégicas também são uma boa opção. São ações comerciais com empresas que se relacionam com o seu negócio. O primeiro passo é de identificar a complementariedade. Quem mais pode se beneficiar com o seu produto? E fazer uma proposta com diferencial para as duas empresas. Para identificar empresas potenciais para parceria estratégica, basta desenhar uma rede do seu negócio, identificar os segmentos-alvo e buscar as parcerias. Principais fontes de investimento com participação societária ou capital oneroso. Primeiro trataremos das fontes de investimento com participação societária, que são processos de negociação entre organizações ou pessoas físicas, cotistas, que visam transferir cotas sociais de uma empresa para outra, ou para a pessoa física. Os principais tipos de investidores são investidor anjo, chamado também de angel money. É uma modalidade de fonte de financiamento que possui uma regra específica, ou seja, tem uma lei que foca nesse tipo de investidor. Eles investem em pequena startup ou empreendedores. Os investidores anjo fornecem condições mais favoráveis em comparação aos outros credores, tanto para o empreendedor como para o próprio investidor. Esses investidores estão focados em ajudar as startups a dar seus primeiros passos.
e não tão objetivamente os possíveis lucros que podem obter do negócio em curto prazo. Esses investidores são indivíduos que injetaram capital em startups em troca de participação societária ou dívida conversível em participação. Alguns investidores anjo também podem investir através de plataforma de crowdfunding online ou criam suas próprias redes de investidores por um grupo de capital. Outro tipo é o crowdfunding, que é uma modalidade de investimento conhecida como financiamento coletivo, pois a captação é feita através de microinvestidores, normalmente via internet. E esses investidores recebem participação societária. As plataformas dessa modalidade de investimento normalmente liberam o recurso após atingir um valor pré-definido, diminuindo, claro, o risco do microinvestidor. Esse financiamento coletivo também pode praticar outras modalidades de investimento como ONGs, filantropia, cultura, caridade, pequenos negócios, ativismo, artes, games, entre outros. O Venture Capital é uma modalidade de fonte de capital de risco que os investidores oferecem às empresas iniciantes e às pequenas empresas que acreditam ter potencial de crescimento a médio e longo prazo. O capital de risco geralmente vem dos investidores, banco, investidores e outras instituições financeiras. Temos também o Private Equity, que é uma fonte de capital de investimento de pessoas e instituições de alto patrimônio líquido, com o objetivo de investir e adquirir participação em empresas de maior porte. Temos também o IPO. O termo IPO deriva do inglês Initial Public Offer, que quer dizer oferta pública inicial. O IPO é a primeira vez que as ações da empresa privada é oferecida ao público através de uma bolsa de valores. Os IPOs geralmente são emitidos por empresas com grande potencial de crescimento, que busca capital para expandir, mas também pode ser feito por grandes empresas privadas que procuram tornar-se negociadas publicamente. Outro tipo de fonte de capital é a capital oneroso. O mais conhecido são os empréstimos e financiamentos, que são fontes convencionais de capital oneroso, onde a empresa passa por um processo de aprovação para determinar o valor, condição e custo do capital. São formados principalmente pelos bancos comerciais, público, privado e por bancos de fomento. O importante para a utilização desse tipo de capital é ter convicção de que o retorno sobre o investimento vai ser maior do que o projeto que você vai aplicar. Outro modelo é o Peer-to-Peer Lending, também conhecido como empréstimo social. O Peer-to-Peer Lending é uma modalidade financeira possível graças à tecnologia, as fintechs, onde permite que um grande grupo de indivíduos com capital, investidores, empreste para indivíduos que precisam de capital, tomadores, sem o uso de uma instituição financeira oficial como intermediário. A concessão peer-to-peer remove o intermediário do processo, mas envolve mais tempo, esforço e risco que os cenários gerais de empréstimo convencionais oferecem. Eu escrevi um e-book que tem todas as fontes de capitais, explica e dá exemplo de cada um. O link para o download do e-book está na descrição do vídeo.